Pronto, voltei a gravar. Vamos pro próximo, né? Exemplo for. Ponto pai. Vamos pro exemplo for, tá? O que eu vou fazer no exemplo for? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu passei pra vocês como exercício, tá? Vou fazer exatamente isso. Eu vou vir aqui, né? Ó, exercício 0 aqui. Vamos no semana 0 e tal, né? E vamos substituir Python, né? Por Python nesse sistema aqui. Vamos lá, deixa eu copiar isso aqui, tá? Eu vou deixar linear assim mesmo, não tô me importando muito não, tá? Tá, deixa eu pegar aqui. Beleza. Tá, deixa eu vou fazer, não, vou dar uma coisa aqui de pra ficar legalzinho. Tá. Aí vocês estão falando, nossa, por que você vai fazer isso? Não era reunião de quinta? Né? Inclusive isso aqui vai ser quinta, é engraçado isso, né? Mas é coincidência só, não planejei isso não. Mas o que acontece? Eu vou resolver de outra forma. Eu vou resolver isso aqui usando for, tá? Que é uma resolução muito mais versátil, né? Então eu vou dizer que é texto, tá? E eu vou dizer que é isso aqui, beleza? Aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o texto.split, né? Vocês já estão acostumados. Split. Então eu vou separar aqui em palavras, beleza? Isso aqui vai criar uma lista, né? Então eu vou armazenar no lista de palavras, né? A string é imutável, eu vou criar uma lista aqui com os elementos e tal. E eu vou armazenar no lista de palavras, tá? Então eu vou printar a lista de palavras só pra gente entender o que está acontecendo, né? É sempre bom vocês irem printando para vocês entenderem, tá? Senão vocês fazem o código inteiro de uma vez só, você vai dar uma porrada de erro, vocês não sabem onde é que está o erro, vocês vão ter que debugar, tá? Então, debugar é basicamente você ir passando um pente fino no código inteiro para ver onde é que está o erro e dá trabalho pra caramba. Beleza, então já printamos aqui, a gente entendeu que funcionou, né? E agora eu vou fazer o seguinte, é exatamente isso que ele falou, for palavra em lista de palavras, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar if palavra, né? Palavra é cada item aqui dessa lista criada a partir desse texto, certo? Então, if palavra é igual a Python, beleza? Se isso aqui for igual, né? E sempre vai ser, nessa formatação, sempre vai ser maiúsculo, porque isso aqui é diferente disso, né? Se não fosse sempre maiúsculo, eu tinha que me preocupar com isso. Eu podia mandar um or palavra é igual a Python, né? E aí, tipo, se isso aqui for true ou isso aqui for true, ele já vai executar o que está aqui embaixo, tá? Então, enfim, você tem que pensar com o que você vai ter, né? Como o Python aqui é um nome próprio, né? Ele não importa se ele tá aqui na primeira, que aqui vai ser maiúsculo, mas qualquer um vai ser maiúsculo porque é um nome próprio. Então, primeira letra, né? Então, if palavra igual a Python, eu vou fazer o seguinte, não, acho que não vai ser legal isso. Não vai ser legal. Já sei. Vamos fazer o seguinte então. A gente tem essa lista de palavras, eu vou colocar aqui um for índice, tá? Já vou entender o que eu vou fazer. In range len lista de palavras, tá? Len lista de palavras, vocês já sabem o que é. Ele vai me retornar o tamanho dessa lista, a quantidade de palavras que tem aqui dentro, beleza? E range vai retornar aquele iterator lá que a gente tinha comentado lá na aula de fora. Vai dar um iterator, né? E o iterator, na verdade, é só basicamente uma lista modificada, assim, que vai me retornando um valor por vez. Então vai me retornar um, aí eu vou iterar aqui um for inteiro, não, um código inteiro aqui embaixo com esse 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, enfim. Aqui ele vai começar em 0, né? Depois vai 1, 2, 3 até o len, né? Da lista de palavras, né? Exclusive, né? Exclusive, esqueci de comentar isso. Exclusive, porque
ele vai iterar, sei lá, se eu botar 10 aqui dentro, né? Ele vai até o 9. Então ele vai do 0 ao 9, ele vai executar 10 vezes, certo? Então beleza. Então vamos colocar aqui índice, tá? E eu vou colocar o seguinte, if índice, if lista de palavras, índice é igual a Python, tá? Então, se eu colocar esse índice, né? Se eu colocar aqui esse índice, né? Procurar dentro da lista de palavras algo com esse índice. Então, tipo, o uma é o 2, né? 0, 1, 2. Eu procuro aqui o uma. Uma é igual a Python? Não, né? Então, a primeira coisa que eu vou iterar aqui, ele vai ser o 0. Né? Eu vou jogar o 0 aqui, eu vou ver o Python. Python é igual a Python? Sim. Então eu vou executar isso que está aqui embaixo, né? Não sei, acho que está dando para entender, né? Vocês estão conseguindo? Então, cara, eu tô bem cansado, então não sei se eu tô sendo tão didático, enfim. Mas espero que vocês estejam entendendo mesmo. Qualquer coisa, manda dúvida aí, depois eu posso regravar isso aqui também. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter lista de palavras índice, né? A gente vai salvar nesse lugar, a gente vai salvar Python, certo? A gente vai salvar o Python. Então a gente vai pegar, se for igual a Python, salva Python no lugar, beleza? No mesmo lugar. Else, né? Else pass, beleza? Mas como eu já falei pra vocês que por padrão, se você não botar nada, ele vai dar um else pass lá, tá? Então pode deixar assim mesmo, beleza? E aí o que acontece? Ele vai iterar todos os termos, né? Vai fazer isso e tal. Depois eu posso retransformar com esse join, né? Ou então, vou fazer outro for aqui, né? Então for i, não for i não, desculpa, for palavra in lista de palavras, não, vou botar assim, vou criar aqui, vou criar lá em cima, novo texto, beleza? Então eu vou criar um novo texto aqui, vai ser um cara vazio, né? E eu vou fazer o seguinte, novo texto, ele vai ser igual ao próprio novo texto. É exatamente isso que ele falou. Mais palavra, né? Ele vai concatenar a palavra. Esse aqui pode ser antes ou depois, né? Tanto faz. Na verdade, deixa eu pensar. Tem que ser depois, porque senão a primeira palavra que eu concatenar, eu vou ficar com espaço, né? Melhor ficar com espaço no final do que no começo. Concordam? Então eu vou dar um print, novo texto, certo? E isso aqui, em tese, vai me dar o meu texto modificado. Cadê? Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada de script, foi lançada o desenvolvimento Python Software. Então, pô, deu certo, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui não deu certo, né? Porque é CPython, tudo junto. Ele entendeu que esse CPython é diferente de... Porque eu separei por espaço. Então, ele entendeu que CPython é diferente de Python, né? Lógico. Lógico que CPython é diferente de Python, né? 12 é diferente de 1, né? Então, existe essas diferencinhas, né? Quando eu uso aquele nosso comandinho, ele identifica até estruturas que contém, né? Então, por exemplo, se eu tivesse... Isso pode ser conveniente ou não, né? Se eu tivesse, por exemplo, cachorro, né? E eu pedisse para ele substituir a palavra cacho, ele entender que cacho, dentro do cachorro, tem que ser substituído, né? Então, o for ele te dá um pouquinho mais de liberdade, mas aqui eu teria que bater um pouquinho mais de cabeça se eu quisesse que esse Python aqui fosse substituído também, né? Enfim, aqui já dá para vocês entenderem, né? O algoritmo lá que eu mostrei para vocês de sorte, de organização, né? As figurinhas seria um pouquinho mais chato, mas tem uns algoritmos também um pouquinho mais avançado. Eu posso mostrar para vocês aí no final da trilha, talvez. Enfim, mas esse aqui ele já é mais claro, né? Dá para vocês entenderem aqui o que aconteceu, né? E é bem legal, é um bom exemplo, né? Então, deixa eu ver quanto tempo tem aqui já. 9 minutinhos, né? Acho que deu para entender o de for. Eu usei aqui, foi interessante isso, né? Eu consegui usar eu vou comentar aqui para vocês também, né? Salvando o texto como um tipo de dado, né? Um tipo de dado, né? Aqui a gente vai criar a variável, não, criar não,
Inicializar é o termo técnico. Variável que armazenará um novo texto. Aqui a gente vai transformando o texto em uma lista de palavras, né? Aqui a gente vai varrer. Usamos o for como iterador para varrer a lista. E aqui a gente vai dizer que a gente usou o for com um generator. Vou botar em português até, gerador para varrer toda a lista, para concatenar, para voltar a lista de palavras modificada em texto, tá? Então, faz sentido, né? Que a gente printa o texto e tal, é comentadinho para vocês, tá? Esse exemplo é de for, né? Aqui é um exemplo meio prático, assim, bem mais prático do for, né? O exemplo do while também foi legal, a gente conseguiu fazer um reloginho. Acho que até o do while vocês devem ter gostado mais, né? Enfim, vou mandar lá pro nosso GitHub, né? Git status, vamos jogar o Git status aqui, tá? Vou dar um git pull de novo, que nem aconteceu na última aula lá que deu aquele erro. Então vamos dar um git pullzinho aqui só pra... Aí já tá up to date, já tá atualizado, né, no nosso repositório. Não mudei lá nada no GitHub, já sabia disso, né? Mas, enfim. Git add -a. Vamos adicionar todos os arquivos aqui pelo estado de staged. E agora a gente pode dar o git commit -m, adicionando os arquivos da aula de quinta-feira, né? E agora a gente pode dar um git push. Mais uns avisos é que eu vou postar essa aula aqui, porque o Pedro já me avisou de antemão que não vai ter tempo de postar, certo? Então eu vou postar aqui pra vocês no meu canal pessoal, tá? Não estranham o canal, meu canal pessoal. E aí depois eu vou tirar de lá, quando o Pedro conseguir postar, eu vou tirar de lá e vou voltar lá com o vídeo no canal da ForCode, tá? Por enquanto vai ficar na planilha modelo lá mesmo e tal, mas quando o Pedro postar eu já atualizo lá pra vocês, tá? Enfim, basicamente isso. E amanhã, né? Pra vocês amanhã, né? Pra mim depois de amanhã, sexta-feira, né? Vocês vão ter a aulinha de funções aí, né? Que vai ser, pô, bem interessante, né? Na minha opinião, bem interessante a aulinha de funções, tá? Então, basicamente isso. Um abraço a todos aí e até amanhã.